Olá, meus amigos, uma alegria muito grande poder estar com vocês mais uma vez aí no nosso projeto Compartilhar, compartilhando com você mensagens que Deus deixou para nós aí na sua palavra, através das histórias bíblicas. Retornamos então ao nosso roteiro de histórias bíblicas do Antigo Testamento, orientados aí pela seleção feita pelo professor Otto Grauer, que é o nosso grande mestre da história bíblica, que temos aí no nosso livro, que estamos seguindo histórias bíblicas dele. Então, nós tivemos aí um período importante de reflexões aí no mês de outubro sobre a Reforma Luterana, que é o resgate da história da Igreja, da Palavra de Deus para a Igreja, quando Lutero centraliza a Igreja na Palavra de Deus. Então, importante esse momento de termos assim a Palavra de Deus como centro da nossa história, e quando a gente fala dessa reforma, ela se fez necessária exatamente pelo desvio que houve da parte do povo nos tempos, na sequência dos tempos. O povo acabou descentralizando a sua busca da palavra de Deus e a sua identidade com Deus. Então Deus chama Lutero para promover esse alinhamento de novo da sua palavra, centralizando a palavra na igreja. E hoje nós temos uma história um pouco parecida, a história bíblica de hoje ela fala um pouco de algo que tem muita conexão com essa realidade que nós acabamos de vivenciar e lembramos na história da Reforma. Nós estávamos no último compartilhar nosso de histórias bíblicas, lá com o povo de Israel no Monte Sinai. Moisés tinha subido para buscar os 10 mandamentos. A gente estava conversando sobre os 10 mandamentos. Aí houve um incidente bem interessante na descida. Enquanto Moisés estava lá no monte, ele já na descida ele já estava ouvindo sinais e movimentos, agitação, aonde o povo estava reunido, e o movimento desse povo era um movimento de festa e de alegria. Mas o motivo era um motivo estranho. Eles haviam construído um bezerro de ouro para eles, ou seja, uma réplica de um deus dos egípcios. Viveram muitos anos no Egito, foram contaminados pelas práticas religiosas do povo egípcio, e agora, embora tendo sido libertados por Deus, abençoados por Deus, protegidos por Deus, tirados da escravidão por Deus, colocados em uma nova perspectiva de vida por Deus, eles esquecem logo de Deus. Eles lembram dos deuses egípcios. E Moisés sobe ao monte para pegar os mandamentos. Basta Moisés ficar alguns dias lá em cima da montanha, conversando com Deus e aprendendo sobre os novos termos dos acordos que Deus queria fazer com o povo através dos mandamentos, e o povo já se desvia do caminho do Senhor. E constitui um outro tipo de relação com divindade e espiritualidade. Bem parecido com o que havia no tempo de Lutero. Tira Cristo do centro. E ali eles estavam tirando Deus, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, do centro. E trocaram por um bezerro de ouro. Isso é chamado de idolatria grosseira, que é quando você tira o lugar de Deus e coloca outro objeto de adoração, outro ser, outra entidade, no lugar do Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. Essa idolatria, ela foi condenada. Moisés, quando desce do morro, tem um momento de desequilíbrio ali, em que ele fica muito furioso com aquilo, porque ele teve muita intimidade com Deus, desde que Deus chama ele lá no deserto, todo o acompanhamento que Deus fez com ele dentro do Egito, com todas aquelas pragas, manifestação do poder de Deus ali, Moisés foi se tornando íntimo de Deus e percebe essa presença de Deus em sua vida, e quer oferecer isso para o povo. E agora o povo está traindo essa confiança, trocando Deus por um bezerro de ouro. Moisés se indigna, joga as tábuas, quebra as tábuas, e os mandamentos se foram. Estavam apenas na cabeça de Moisés. Não deu tempo de entregar, ninguém teve tempo de olhar o que estava escrito. E aí há uma fala de Deus, Deus fica muito irado também com isso, quando percebe essa ação do povo. Ele inclusive propõe para Moisés, eu vou descer e eu vou matar todo mundo, vou acabar de novo com essa gente. Já tinha feito isso uma vez lá no dilúvio, feito um novo acordo com o Noé,
E agora Deus está propondo de novo, eu vou fazer isso mais uma vez. Eu acabo com eles e começo toda a história a partir de ti, fala para Moisés, né? E Moisés tinha uma grande oportunidade aí na sua mão, né? Olha, se tornar a referência, o ícone, né? De recomeço da história mais uma vez. Mas Moisés não tem essa aspiração. Pelo contrário, Moisés conhece a Deus e intercede ou intervém ou apela para a misericórdia de Deus pelo povo. Como pastor daquele povo, como conselheiro daquele povo, como guia, como líder daquele povo, Moisés se coloca entre o povo e Deus e intercede pelo povo. E pede bênçãos de Deus para o povo. Esse é o papel do pastor, né? O pastor está até hoje, né, nessa condição, daquele que está pedindo as bênçãos de Deus para o povo, está trazendo a palavra de Deus para o povo, está entregando o evangelho de Deus para o povo e está levando do povo para Deus os seus pecados, suas confissões, seu arrependimento, intercedendo o perdão, volta e traz e anuncia esse perdão para o povo. Esse é o papel de mediador, né, que o Moisés faz, que é o modelo para todos os pastores ainda hoje, né? Nós nos colocamos também entre Deus e o povo e não temos nada de nós mesmos para trazer, mas trazemos a mensagem de Deus, trazemos a palavra de Deus, trazemos o conforto de Deus e trazemos o perdão de Deus. E levamos as cargas, as dores, os sentimentos, os sofrimentos a Deus em nossas orações pelo povo, no culto, no particular, no privado, enfim. Nós estamos fazendo esse trabalho, né, como pastores. Todo pastor consciente das suas responsabilidades precisa fazer isso. E Moisés tinha essa consciência e ele fez isso, e intercedeu para o povo, intercedeu pela misericórdia, para Deus abrandar a sua ira e não destruir o povo conforme Deus tinha falado que estava decidido a fazer. Aí vem então a parte em que a gente lê ali e vê que Deus sim trouxe um castigo para o povo que tinha feito aquele pecado, puniu, muita gente morreu mesmo, de fato, naquele tempo, naquele momento, por ter se encaminhado de uma forma contrária à palavra e à vontade de Deus. E Moisés então destruiu aquele bezerro, queimou aquele bezerro, misturou as cinzas em água e deu para o povo beber. E aí então houve aquele encontro, né, de conflito entre os descendentes de Levi, da tribo de Levi, e os demais, né, e houve um conflito ali armado, né, com espadas, e houve muita matança de muita gente, que eram os que promoveram toda aquela confusão lá no meio do povo de Israel. Então Deus chama Moisés depois disso e diz: vou fazer contigo uma nova apresentação dos 10 mandamentos. Faça aí 2 tábuas e sobe de novo no monte, que eu vou gravar mais uma vez esses mandamentos na tábua para você trazer. E Moisés então adorou o Senhor, respeitando a presença de Deus na sua vida, segue de novo o monte e traz novamente os 10 mandamentos para o povo e anuncia para o povo a presença de Deus entre eles, dizendo para eles, né, o quanto era importante que eles também tivessem uma vida de adoração. Moisés então desceu agora com um novo aspecto, diz o texto que Moisés estava resplandecente, sua face tinha um brilho diferente, que as pessoas não conseguiam direito olhar para ele. Então ele usava um véu para falar. Essa era a glória de Deus se manifestando através de Moisés, sinal de que não era coisa que Moisés tinha criado ou inventado. Era Deus que tinha dado para ele, agora Deus estava com ele apresentando esses 10 mandamentos de volta para o povo. Então a gente vê aí um cenário, que é um cenário interessante, de corrupção, né? Que é o que marca ainda a história da humanidade até hoje, né? A corrupção do ser humano era tão acentuada que bastou 40 dias que Moisés não estava no meio deles e eles já se desencaminharam totalmente. Pouco tempo sem a presença do seu pastor e eles já não sabiam mais para onde estavam indo, porque a corrupção desvia as pessoas de Deus. E isso aqui é um chamado importante para nós também, de nós permanecermos alinhados, ligados e conectados com as coisas de Deus na nossa vida e não deixarmos intervalos tão grandes da nossa comunhão com Deus, seja das nossas orações, seja das nossas leituras bíblicas,
seja da nossa participação no culto para ouvir a palavra de Deus e compartilhar essa palavra, seja da Santa Ceia, seja da lembrança do nosso batismo, a gente não deixar intervalos tão grandes entre um e outro momento desses contatos por causa da nossa corrupção que está em todos nós, né? A corrupção nos desvia, a gente logo se acostuma com não estar, não ir, não fazer. É bem mais fácil a gente se acostumar com não fazer certo as coisas do que a gente se acostumar com o fazer certo as coisas. Então, a criar hábito de ir ao culto às vezes é difícil. Criar o hábito de oração diária por vezes pode ser difícil. E assim que você consegue criar o hábito, para fugir desse hábito é muito rapidinho. É só você deixar 1, 2, 3 vezes e já abre-se uma janela imensa entre nós e Deus. Então é bem importante esse detalhe, né? Enquanto Moisés estava na presença deles, eles estavam alinhados com tudo. 40 dias que Moisés saiu, eles já desalinharam completamente do próprio Deus, né? Então é perigoso o distanciamento, né, entre nós e as coisas de Deus. É bem importante a gente refletir sobre isso, o quanto é necessário essa subsistência, né, das relações espirituais. A gente dar espaço, tempo e significado para essas relações existenciais. Muito bem, nós avançamos agora para a construção do tabernáculo, né? Então agora estava tudo certo, tudo alinhado, o povo de novo estava lá com Moisés, e aí Deus toma a decisão de se fazer presente de uma forma mais visível e concreta. Do conhecimento que a gente tem das histórias bíblicas anteriores até aqui, a gente sabe que a religião ocupava um espaço dentro das famílias. Os chefes de famílias é que ensinavam os seus filhos, eram os que mantinham a igreja viva entre eles. Então, dentro de cada casa tinha um altar e a religião era praticada dentro das famílias. As famílias que repetiam e que os mandamentos, que estudavam os mandamentos, que transmitiam os mandamentos. Deus vai dizer depois, um pouquinho adiante dessas histórias aqui, quando ele senta com Moisés lá e o povo, ele diz, né, tu ensinarás a teus filhos ao deitar-te, ao levantar-te, abrir a porta, fechar a porta, andar, escreverás na tua casa os mandamentos, para que é você em casa que fará isso. Então é uma religião mais doméstica. E aqui agora Deus decide, com Moisés e o povo, a construção de um tabernáculo, que é um templo concreto, para que todos possam se encontrar visível, né? Para que todos possam se encontrar. Então a espiritualidade começa a ganhar um aspecto mais físico, né? de local, aonde a glória de Deus vai se manifestar e aonde as pessoas procuram essa glória de Deus. Então Deus vai dar para eles todas as medidas, né? Os lugares do templo, desse tabernáculo, que era um tabernáculo móvel, porque eles eram viajantes do deserto, então eles tinham que estar levando isso junto, montava e desmontava, tipo uma tenda de circo, né? Eles faziam essa montagem. Todo o templo, então, obedece a medidas que significam, que têm significados importantes, né? Não são apenas zelos e caprichos de Deus, mas cada medida, cada espaço, cada lugar tem um significado importante, através do qual Deus se manifesta para aquele povo. Então nós vemos aí, né, a construção do tabernáculo, as divisões e as medidas, né, cada um do seu devido tempo e espaço, o santo dos santos, o santo lugar, o átrio, os cultos e a bênção. E aqui nós chegamos então a um ponto bem importante, quando tudo estava pronto, né, quando tudo estava determinado, como deveria funcionar, os rituais inclusive, aí Deus vem e diz para o Arão, né, que é o irmão de Moisés lá, que ele então proferisse essa bênção sobre o povo de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa bênção nós usamos sempre em todas as atividades da nossa igreja, nas nossas atividades pessoais, né, familiares, né, quando nós encerramos nosso dia, nós podemos encerrar o nosso dia com essa bênção. Eu gosto de usar essa bênção não só no encerramento de uma atividade, mas no começo de uma atividade, né? Na abertura, pedindo que Deus abençoe e guarde as pessoas que estão ali para aquele propósito, para aquela reunião, para aquele encontro, para aquele momento, né? Mas ela tem um lugar especial dentro do nosso culto, lá no final do culto,
que é no sentido de que agora que nós estamos indo de volta para a nossa casa, que a gente vá acompanhado por essa bênção de Deus, né? É tipo uma bênção de envio, né? Estamos sendo enviados de volta para nossas atividades, família e mundo, vamos com a bênção de Deus. Então é bem importante o significado dessa bênção, né? Ela tem um poder muito grande sobre a vida das pessoas. E essas palavras sendo proferidas conforme Deus mandou, elas carregam em si o significado importante de que Deus vai agir e fazer isso mesmo. Deus ensinou, olha, é assim que vocês chegam às fontes de poder que eu tenho, né? A bênção, a guarda, a proteção, o rosto de Deus levantado, a mão de Deus estendida, a misericórdia de Deus chegando, tudo voltado para nós, para que nós tenhamos paz, né? É uma ação de Deus para a nossa paz. Então, quando a gente deseja essa bênção para uma pessoa, a gente está desejando isso, que Deus esteja na vida, fazendo, atuando e realizando as coisas que Ele mesmo prometeu. Então fica aí para a gente pensar, né, nesses detalhes dessas histórias, o quanto tem de riqueza de informação nesses momentos históricos do povo de Israel e que tem a ver com a vida da gente ainda hoje também, né? Que Deus abençoe então você, a nós, a todos nós, que possamos permanecer alinhados aí no caminho do Senhor e mantenhamos o foco sempre de não nos distanciarmos de Deus sob o perigo de repente a gente abandonar o caminho do Senhor também. Vamos manter a nossa relação, nossa intimidade, nosso culto, nosso contato com Deus, certo? O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Gente, um beijo no coração, tudo de bom para vocês e a gente se vê por aí, tá bem? Tchau, tchau.